Habitat Resiliente em Área de Transição Rural Urbana. Minha orientadora é Eliana Rocha, que está aqui presente, também está trabalhando junto com a Júlia, que está apresentando aqui agora. Então, algumas das informações vão ser similares, não repetir algumas coisas ao máximo. Então, enfim, o nosso grupo de pesquisa aqui tem alguns dos participantes, né, porque a gente está trabalhando junto com a pesquisa em colaboração com o projeto de extensão do Habitat Saudável, que a gente mencionou, né, nessa região de Camaçari. E esse trabalho colaborativo da pesquisa, da extensão, com o ensino também, com a CCS, por exemplo, ou outras disciplinas também que tiveram, foi muito rico, porque eu acho que trouxe um outro lado para a pesquisa, tanto para a pesquisa trouxe uma parte um pouco mais prática, assim, tanto em contato com a comunidade, enfim, nessas visitas à PANI, e também a todo momento a gente estava presente nesse processo do projeto de extensão, né, presente nas reuniões. Além disso, para as pessoas da extensão também, os bolsistas e voluntários, também estavam todo momento presentes na pesquisa, então acredito que trazendo uma fundamentação teórica, textual, assim, bem bacana, assim. Então essa troca foi bem importante. Começando com a introdução, assim, o território de Camaçari, né, como o já mencionou, e aí eu achei que seria interessante explicar um pouco do título do projeto de pesquisa. O habitat a gente enxerga como além da unidade habitacional, então ele integra requisitos necessários à moradia de qualidade, como infraestrutura, saneamento, equipamentos coletivos, áreas públicas, segurança, preservação ambiental. E o habitat resiliente, nesse caso, de uma resiliência territorial, seria a capacidade de alguns modos de habitar, de coexistir frente a essa disputa por terra que é intrínseca a essas áreas de transição rural urbana. Uma primeira do região metropolitana de Salvador, localizado em Camaçari, né? Então, essas áreas de transição rural urbana seriam áreas com características rurais, que aqui se destacam, mas estão mais claras a núcleos urbanos, e estão em processo de descaracterização, por conta desse avanço da expansão urbana, que nem sempre é regularizada, com desmatamento, transformação de antigas fazendas em empreendimentos de transporte, enfim. Aqui uma mapinha também de Camaçari, com a divisão dos distritos, né, em que a gente focou muito também do distrito de Monte Gordo, mais especificamente na região de Coqueiros de Monte Gordo, em que era a região do projeto de extensão. Um pouco mais sobre esse contexto da pesquisa, né, de acordo com o relatório mundial das cidades da ONU, 68% da população será urbana até 2050. E as cidades têm demonstrado serem insustentáveis e desiguais. Portanto, urge-se repensar o planejamento e buscar alternativas que representem a necessidade dessas populações e considerem os modos de vida delas. Então, a relevância da pesquisa se dá em problematizar esses processos, né, de transformação socioespaciais que acontecem nessas áreas de transição rural urbana e possibilitar a construção coletiva de caminhos que garantam aos agricultores melhores condições de vida e oportunidades de trabalho aos jovens provenientes do campo. Além disso, preservar o uso da terra para o habitat e o cultivo para a agricultura familiar e garantir o direito à alimentação, água e saneamento da população, ampliando o local de fala deles nessa conjuntura de disputa de terra. Então, como materiais métricos, eu dividi em 3 eixos e dentro desses 3 eixos eu coloquei os resultados. Né? Então, o primeiro eixo seria um eixo de fundamentação teórica e difusão do conhecimento, o segundo de reuniões e contato com a comunidade, visitas, e o terceiro de mapeamento. Então, na parte de resultados, dentro desse primeiro eixo de fundamentação teórica e difusão do conhecimento, foram muitas leituras, fechamentos e sistematizações de textos relacionados aos usos da pesquisa,
específico foi para o Anapar, no ano passado, que foi apresentado pela professora, agora em 2024. Além disso, desse outro eixo já de reuniões, contato com a comunidade, visitas, que é uma parte mais prática, né? A gente também teve a oportunidade de ter algumas outras oportunidades de visita, por exemplo, essa visita técnica que a gente fez no aula de Iguaçu, que foi com uma arquiteta responsável e a professora pesquisadora paisagista da Universidade de Copenhague. E além disso, as visitas e trabalho colaborativo com a APANE, né? Como o Júlia mencionou, em colaboração com o projeto de extensão, e reuniões com o grupo. Já nesse terceiro eixo de mapeamento, primeiramente foi feita uma etapa preliminar de estudo de aprendizagem da interface do GIS, dos sites que seriam necessários para adquirir essas camadas, como o NEMA, IBGE, DataSUS, GeoBahia, além de todo o planejamento, uma tabela, listagem das camadas, dos materiais que a gente já tinha adquirido do grupo e dos que seriam necessários ser adquiridos, né? E aí a gente também colocou todas as informações sobre o ângulo dessas camadas, a fonte delas, até para poder alimentar futuramente para o grupo de pesquisa. Além disso, quando necessário, a gente também precisou criar algumas camadas no campo da interface do registro ou no AutoCAD também. Em alguns momentos já referenciar algumas camadas ou algumas imagens, como por exemplo algumas imagens do PDDU de diferentes anos, e aí a gente diferenciou o QGIS, elas foram sobrepostas para análise, né? E aí, iniciando os nomeamentos, a partir dessa etapa preliminar, primeiramente foi feito um template de página para todos os projetos e também futuros projetos do grupo de pesquisa. Esse template seria o template de Camaçari, de forma geral. Eu também foi feito o template para a PANE, mas assim, para futuros projetos também, depois pode ser alterado, mesmo que a localidade não seja especificamente Camaçari. Mas esse foi o template para Camaçari de forma geral, e esse é o template para a PANE mais aproximado com o poligonado técnico. Além disso, a gente fez diversos mapas, assim, muitos mais como uma forma de estudo, assim, todas as camadas que a gente ia adquirindo, a gente ia vendo quais mapas a gente poderia produzir, para a gente ter essa base de dados de Camaçari e da PANE também. Então, todos os mapas, as camadas que a gente ia conseguindo adquirir, a gente ia produzindo esses mapas e deixando disponível para o grupo. Esse mapa em específico, que eu trouxe como exemplo, entre os vários que foram produzidos, foi um mapa hidrográfico de Camaçari. Aí aqui também uns mapas da PANE, eu trouxe como exemplo um mapa de curva de nível, que foram feitos. Esses mapas também foram entregues para um projeto de extensão, assim, também com essa base de estudos. E aí também trouxe a imagem que o Júlio também trouxe um pouco mais detalhada sobre esse processo que a gente fez, sobre os estabelecimentos de saúde, que aí foi um processo um pouco mais longo, né? Não foi só adquirir a camada em um site, a gente realmente fez do DataSUS, e aí pegamos todos esses pontos no mapa do MyMaps, criando essa tabela no Excel, justamente porque a gente sentiu falta dessa informação, assim, e até para justificar o que estava sendo dito pelo próprio projeto de extensão, dessa falta que tinha desses estabelecimentos de saúde dessa zona rural. Então, eles foram feitos com esse objetivo, esse, como o Júlio falou, de Camaçari e o da PANE. E aí, um outro mapinha também, que foi um mapa que foi feito
classe de alto poder aquisitivo. Isso ocasiona uma destruição de áreas de proteção ambiental e de alta capacidade de produção de alimentos da agricultura familiar, além da interferência na qualidade do solo e de corpos hídricos. Então, a partir da pesquisa foi possível identificar modos de habitat resilientes que coexistem com essa pressão imobiliária, com que a gente conclui que esses territórios apresentam características que geram baixo impacto ambiental, mas possuem infraestrutura adequada para o seu desenvolvimento socioeconômico, produtividade agrícola e a preservação ambiental e cultural. Apesar disso, eles possuem potencialidades como a produção agroecológica e ou orgânico de alimentos, e, além disso, práticas socioecológicas voltadas para a autonomia local. Portanto, recomenda-se que outras realidades rurais urbanas integrem futuras investigações para ampliar a compreensão sobre como interdependências entre as áreas rurais e urbanas impacta a resiliência territorial, da mesma forma que o acesso à infraestrutura adequada, somado à política de proteção de territórios destinados a modos de habitar mais resilientes, pode promover a segurança